Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Vamos começar mais um episódio do nosso podcast Meon Menu. E hoje nós vamos navegar por águas tranquilas ou não tranquilas, vamos descobrir isso no nosso bate-papo. Nós vamos conversar com um especialista aqui na região sobre peixe. O responsável, o Murilo, pelo restaurante Senhor dos Peixes. Seja bem-vindo, Murilo. Muito obrigado, Cardoso, pelo convite de estar participando. Vai ser um prazer ter uma troca aqui com vocês desse projeto tão bacana que vocês estão fazendo. Ah, que maravilha. Estamos muito felizes de receber você aqui. Eu já acompanho o trabalho do Senhor dos Peixes, ali naquela esquininha maravilhosa. A gente passa ali, sempre tem fila ali para entrar. Tem uma moqueca maravilhosa. E vamos lá, Murilo, conta um pouquinho pra gente a história do Senhor dos Peixes. Legal. A história do Senhor dos Peixes é a história da minha família. A gente está no ramo desde 2012. A gente começou a trabalhar com peixe. Não era o Senhor dos Peixes. O Senhor dos Peixes nasceu em 2019. Mas o meu pai entrou no ramo em 2012. Eu era muito novo, meu irmão muito novo. E a minha mãe estava sempre na operação trabalhando também. E aí a gente foi, durante 7 anos, sócio de um restaurante aqui em São José também, onde a gente é muito grato por ter aprendido tudo que a gente sabe hoje. O Senhor dos Peixes é fruto de tudo, desses 7 anos que a gente trabalhou e que a gente viveu nesse outro restaurante. Mas aí chegou um momento que eu estava crescendo, meu irmão estava crescendo, e a gente decidiu caminhar com as nossas próprias pernas. E aí foi onde surgiu a ideia do Senhor dos Peixes, que é o que é hoje, mas é fruto de um trabalho que começou lá em 2012. A gente, quando começamos, não tinha experiência nenhuma no quesito restaurante, nem nada do tipo. Meu pai era vendedor de ovo na época, e quando ele recebeu esse convite, a minha mãe dona de casa, eu com 12 anos, estava na época uma criança praticamente, e o meu irmão, que na época, se eu não me engano, ele estava na faculdade. E aí foi, assim, isso em 2012. Aí passaram 7 anos, a gente foi crescendo, as coisas foram mudando, e aí a gente percebeu que precisava construir algo nosso, algo mais sólido para a família, porque chegou um momento que os 4 estavam trabalhando dentro de um restaurante, que era sociedade e tudo mais. E aí foi quando a gente decidiu montar o Senhor dos Peixes. Olha que história maravilhosa. Eu acho muito bonito quando a gente coloca a gastronomia a favor da família e a família a favor da gastronomia, porque gastronomia nada mais é do que comer em família, né? E ver que você tem a família toda envolvida no empreendimento, isso é muito positivo. Da onde vem o nome Senhor dos Peixes? O nome Senhor dos Peixes, cara, isso foi um desafio muito grande, o nome, o logo. Eu adoro, preciso registrar, eu adoro o logo de vocês. Ele é um logo... Eu acho ele sucinto, Exato. Ele é impactante. Exato. Ele tem traços, linhas muito sucintas, mas ele é muito impactante. Assim, é um logo minimalista, Isso. Mas ele consegue mostrar uma essência ali. Bem. Exato. Parabéns ao publicitário que o fez, hein? E aí, aquele logo, ele surgiu, o Senhor, a minha família, minha mãe, meu pai, eles a minha mãe ainda é muito, muito devota de Nossa Senhora, acredita muito, assim, essa questão religiosa. E a gente queria um nome que isso tivesse atrelado, mas nem tanto, e aí ficasse nesse meio termo. E aí foi onde surgiu a ideia, a gente começou a rabiscar, porque não é só você criar, né? Você precisa olhar para o mercado, entender o que já existe, o que não existe, para não copiar ninguém também. E aí foi onde a gente conseguiu chegar nesse nome, pegando um pouco da nossa história, porque o Senhor dos Peixes, ele é fruto de uma bênção que a gente recebeu. Porque aquela esquina que a gente está... Para a gente chegar ali foi um desafio muito grande. Quando a gente decidiu montar, a gente não pensou em montar naquele lugar. A gente queria montar um nosso restaurante, mas não fazia ideia que seria ali. Então, assim, tem todo uma questão sobrenatural, vamos dizer assim, por trás. E aí o nome ele surge para conectar tudo isso. Ótimo. Eu falei da moqueca, que a moqueca deles é maravilhosa. Quais são os pratos principais do Senhor dos Peixes? Os pratos principais hoje lá, a gente tem o camarão à la Carmen, né? Que ele é um prato... É uma receita da minha mãe, literalmente. Ele é um prato que ele vai camarão, palmito e catupiry. E vai um toque da pimentinha com mel. Essa pimenta com mel é ela que faz.
Assim, hoje a gente está bem estruturado, os funcionários, ela não coloca a mão em quase mais nada, mas a pimenta só ela faz, só ela sabe a receita. Então, assim, que é a pimenta que vai no camarão à la Carmen. Uhum. É o camarão à la Carmen, o filé de tilápia ao molho branco com camarão, é o segundo prato mais vendido. E o terceiro é a tilápia em isca ou em filé. Esses são os 3 carros-chefe nossos. Durante a minha pesquisa, para o nosso bate-papo, eu vi que o Brasil hoje, ele consome exatamente nessa ordem. Em primeiro, tilápia. Em segundo, sardinha. E em terceiro, pirarucu. Pirarucu, tambaqui, que são peixes mais consumidos no norte e nordeste. O consumo mundial de peixe, que a maior parte se dá na Ásia, é de 21 quilos ano. No Brasil, a gente consome apenas 10. A gente sabe que a gente tem uma vasta possibilidade de fazer com que o mercado de peixe cresça muito, e até mesmo porque hoje em dia a carne de boi, a carne de vaca, devido ao alto custo, está com uma queda muito grande. Hoje lá no seu estabelecimento, quanto mais ou menos você vende de tilápia? Quanto você usa de tilápia média mês, média ano? Cardoso, a média nossa hoje da tilápia mês gira em torno de meia tonelada, mais ou menos, em torno de 500 quilos ali mês. Meia tonelada? A gente trabalha com a tilápia, só tilápia fresca, então assim, o consumo lá é semanal, né, vamos dizer assim. Então, se você está indo hoje lá, você está comendo bem provável que uma tilápia que chegou ontem pra gente, e a média é mais ou menos essa, assim. Tem mês que dá um pouco mais, tem mês que dá um pouco menos, depende muito do mês, vai ter alguma data importante ou não, mas é em torno aí de 120 a 150 quilos de tilápia semana que a gente recebe, né? Tá. Duas informações, vamos falar. A gente vai falar de consumo e falando um pouquinho de fornecedor. Trabalhar com um produto de frutos do mar é complicado, porque a gente tem que trazer do litoral, é muito difícil. Como que vocês trabalham com isso? Vocês trabalham de uma forma diferente? Como que é? Então, hoje, do nosso litoral aqui, a gente não pega praticamente nada não, a gente não pega nada. Uhum. O camarão, que é um produto, né, um pouco mais, quando a gente fala de frutos do mar, é o camarão. O camarão, a gente trabalha com camarão de cativeiro, então eles são criados em fazenda e tudo mais. O porquê que a gente opta por trabalhar com um camarão dessa forma, que é o camarão cinza, né? Primeiro, qualidade. Ele mantém o padrão o ano inteiro. Então, se você for lá hoje e se você for lá no final do ano, você vai estar comendo o mesmo produto em questão de qualidade. Uhum. Porque ele não oscila. Porque o camarão rosa tem a época de defesa e tudo mais. Então, você acaba ficando com ele muito tempo parado no seu estoque. O camarão cinza não. Ele tem um ano inteiro e ele tem um padrão que é muito mais fácil da gente controlar. Uhum. Do nosso litoral a gente não usa nada. Esse camarão ele vem do Rio Grande do Norte. O peixe de água salgada que a gente usa bastante é o cação, mas que também não vem daqui. A gente pega no fornecedor de São Paulo, que aí ele pega de um outro lugar, mas não é do nosso litoral. Isso garante que a gente tenha a qualidade, que a gente tenha um padrão, que é o que a gente bate muito na tecla hoje do nosso modelo de negócio. É o padrão. Então, dessa forma é um pouco mais fácil da gente conseguir controlar. Legal. E vindo um pouco para atendimento, é muito comum, eu que frequento bastante, ouço algumas pessoas falar, sobre o atendimento acolhedor que vocês têm lá, e isso realmente é diferencial. Você, enquanto gestor do restaurante, que tipo de trabalho que vocês fazem para que vocês consigam chegar naquele padrão de atendimento? Cara, o atendimento do Senhor dos Peixes hoje, Cardoso, ele é reflexo do que o meu pai construiu em vida no Senhor dos Peixes. O nosso atendimento ele sempre foi um diferencial, desde quando a gente inaugurou, porque meu pai era esse cara. Meu pai era esse cara do atendimento, da cordialidade. Ele gostava muito desse papel. Tanto é que ele foi em vida a imagem do Senhor dos Peixes. Só que assim, nos bastidores, ele não se envolvia tanto. Uhum. Que era eu, meu irmão e minha mãe que fazia o negócio acontecer. Mas o atendimento, isso era com ele. Uhum. Então, o nosso padrão de atendimento, a nossa qualidade no atendimento, tudo que a gente busca, foi reflexo de tudo que eu tive a oportunidade de ver com o meu pai, de ver como ele fazia. Ele me ensinou praticamente tudo que eu sei sobre atendimento. E aí hoje, depois que ele faleceu e tudo mais, a gente só tinha uma certeza. A gente não podia deixar isso cair. Obviamente que não tem mais a presença dele, mas a gente tinha que achar uma forma de estar suprindo isso.
Eu não sou essa pessoa igual ele, do mesmo carisma, da mesma... Enfim, são perfis diferentes. Mas eu precisei me adaptar naquele momento em como que eu iria conseguir fazer meu time entender isso e levar isso adiante. Porque muita gente perguntou quando ele faleceu, e agora, o que vai ser do Senhor dos Peixes? O restaurante vai fechar? Não, a gente vai continuar, porque o restaurante já funcionava, ele era só a cereja do bolo, que fazia muito bem. Mas aí o desafio foi, como que eu vou passar essa mensagem para o meu time? Como que eu vou fazer meu time entender que agora, mais do que nunca, a gente não pode deixar o nosso padrão de atendimento, de qualidade cair? E aí, através de treinamento, através de alinhamento com liderança, e aí ele espalha a mensagem. Então, é treinamento. Parabéns, porque o objetivo tem sido alcançado com sucesso, porque é comum a todo mundo que passa por lá trazer esse... Nossa, que sensação de acolhimento. E é bom porque você sente, você não vê. Uhum. Você fica inserido, quando você vê, você está recebendo aquele acolhimento por todos os lados. Isso é muito legal. Quando a gente fala em empreender no Brasil é difícil. E empreender no ramo da alimentação mais ainda. E empreender no ramo de alimentação num mercado tão nichado quanto o mercado de frutos do mar, mais difícil ainda. Quais são as dificuldades que você teve e de que maneira, conta uma história pra gente, como que você conseguiu superar isso? Você falou tudo. Fica até difícil eu dar um exemplo tão específico, mas assim, a gastronomia, por si só, ela já é uma dificuldade muito grande. Em vários fatores. Mão de obra, mas mão de obra acho que seja um problema geral, né? Uhum. Mas no nosso segmento ele é bem complicado. Além da mão de obra, insumo, você precisa ter um controle muito rigoroso sobre os insumos, até mesmo por questão de qualidade, não só por questão de qualidade, né? Mas também por questão de desperdício, porque às vezes a margem do nosso segmento, para você andar 100% certinho, é uma margem apertada. Às vezes a pessoa vê o volume de faturamento, mas ela não entende. Não faz essa conta. Ela não faz essa conta, ela só vê o tanto que você está vendendo, mas não vê o tanto que você está tendo de custo naquela operação. Então, assim, na minha visão, a maior dificuldade é os insumos, esse controle rigoroso dos insumos, que a gente ainda tá batendo cabeça um pouco com isso, mas olhando, né, de uma forma geral para o negócio, essa dificuldade é onde você precisa tomar muito cuidado com isso para você ter um resultado legal, porque senão você só está vendendo e não está tendo resultado. E no final das contas é o resultado que manda, na longevidade do negócio, né? O vô da minha esposa, um comerciante fantástico do litoral, ele falava que o segredo do comerciante para ele ter sucesso não é saber vender, é saber comprar. Ele sempre falava isso muito para ele ter um bom resultado, ele tem que comprar bem, porque comprando bem ele consegue repassar um produto bom, um produto com preço não popular, mas um preço que consiga abranger muitos mercados e ter um bom resultado. Você fica competitivo, né? Competitivo, é essa a palavra, você ganha competitividade. Isso é extremamente legal. Quais são os planos da Senhor dos Peixes para os próximos anos? Bom, isso é uma vontade minha, que eu carrego comigo desde quando a gente pensou em montar essa operação, que é a expansão. Uhum. Hoje a gente está passando por um momento eu considero mais de consolidação mesmo aqui na região e tudo mais. Muita gente pergunta, por que não abre outro? O restaurante tem que aumentar, o restaurante tem que ampliar, mas não vejo um momento ideal para isso e não tenho vontade também de estar aumentando aqui em São José. Uhum. Aqui em São José, eu acho que pelo fato da gente estar bem localizado na região central, numa região muito boa, eu não tenho vontade de expandir aqui, mas eu vejo potencial em Jacareí, Taubaté, nessas duas regiões aqui no Vale. Tanto é que um dos nossos pilares que eu levo com o pessoal é a gente ser o restaurante preferido de peixe na região do Vale do Paraíba. Então esse é o meu foco e o meu projeto para os próximos anos. Porque assim, a gente passou por uma fase complicada, né? Teve o falecimento do meu pai, que não... Além de empresário, pai, então É difícil separar as coisas. É difícil separar as coisas, exatamente. Porque, assim, você não tem aquele momento que você sai do trabalho, que as pessoas usam o trabalho para espairecer. No seu caso era pior ainda. Era pior ainda. E assim,
O Murilo filho pode sofrer, mas o Murilo empresário não pode, porque eu não posso deixar a peteca cair, nem nada do tipo. Então, assim, é difícil ser... Tá sendo um momento difícil para você conseguir equilibrar tudo isso, de manter as coisas da mesma forma, que era o que a gente sabe que ele ia querer. Então, a gente está passando por esse momento hoje de consolidação da marca no mercado, estamos passando por um processo estamos desenhando de novo o brand da marca, justamente não para tentar desassociar a imagem do meu pai, mas para a gente começar algo... Entendeu? Para tirar essa referência. Porque o que estava acontecendo, que a gente estava percebendo muito? Pelo fato do meu pai ser uma pessoa muito querida, muita gente ia lá, e aí para ter um momento de descontração, a pessoa ficava triste. Por ele ter falecido e tudo mais. E não é isso que a gente quer. Obviamente que a gente sofre com isso, a gente está, né, tá sendo muito complicado. Mas o que a gente quer é que os clientes que vão lá recebam o mesmo carinho que ele dava, mas que tenham momentos felizes e não momentos tristes. Porque a gente sabe que o que ele queria era que o restaurante continuasse da forma que a gente já estava fazendo e tudo mais. Então, a gente tomou essa decisão de passar por esse processo de reformulação da identidade visual, do branding e tudo mais. E agora é terminar esse processo e aí, quem sabe, ir para essa nova etapa de expansão. Ah, que legal. Mexe no brand, mas não mexe na logo, hein? Não, a logo não tem jeito. Mexe na logo, hein? Ah, que legal. A gente já está encaminhando aqui para o final do nosso bate-papo. Tem alguma coisa que a gente não falou que você queria falar? Não, acho que não. Tem alguma ideia que você gostaria de compartilhar? Não, acho que não. Não? A gente tocou bastante nos pontos principais, que é o Senhor dos Peixes, né? É a família, o meu pai, que é uma pessoa foi o pilar principal que começou tudo isso. E acho que a gente falou sobre tudo. Como que a gente faz para encontrar vocês nas redes sociais? E, claro, o endereço. A gente está localizado na Avenida Doutor Ademar de Barros, número 1294. É o cruzamento da Ademar de Barros com a Heitor Villa-Lobos, aquela esquina ali. Está sempre cheia, conforme você disse. E no Instagram é @SRDosPeixes. Então, essas são as duas formas de estar encontrando a gente. Que legal. Para finalizar, um bate-bola gastronômico, jogo rápido. Vamos lá. Um prato. Camarão à la Carmen. Um prato que te remete à infância. Salmão grelhado na panela de pedra que minha mãe fazia. Nossa, meu filho ama salmão. Nossa. Um cheiro que te leva pra cozinha. O cheiro do arroz da minha mãe. Nossa, tá difícil aqui pra mim hoje, hein? Um tempero que você não dispensa num prato de peixe. Alho. Quem é você na peixaria? Sou a pessoa que está à frente disso tudo hoje, que é a nossa marca, que é o Senhor dos Peixes, o responsável por estar levando tudo isso. Obviamente que eu não faço nada sozinho, tenho o apoio da minha mãe, do meu irmão e, claro, das mais de 20 pessoas que estão com a gente no nosso time hoje. Pro Murilo, peixe é? Vida. Melhor maneira da gente terminar esse bate-papo de hoje, né? Peixe é vida. E a gente pode falar que o peixe é vida em vários sentidos, sentidos bíblicos, sentido literário, sentido gastronômico, mas para o Murilo, mais do que nunca, o peixe reflete a vida dele e da família. Exato. Murilo, muito obrigado, um prazerzaço falar com você, fazer esse bate-papo. Convido a todos a prestigiarem o Senhor dos Peixes e você pode convidá-los também. Funcionamos de terça a domingo, sendo de terça a sábado, das 11h30 da manhã às 11h30 da noite. Então a gente funciona direto. E no domingo, das 11h30 às 4h. Vem comer um peixe comigo, vocês não vão se arrepender. Pensou em peixe, pensou em Senhor dos Peixes. Valeu, galera. Obrigado. Até o próximo episódio do nosso podcast. Lembrando que se é gastronomia, se é influencia ou vai influenciar no ramo gastronômico da região do Vale do Paraíba, Litoral Norte, Serra da Mantiqueira, você encontra aqui. Tchau, tchau.